dia de você ser transformado. Olha lá, começou lá. Ó, caiu lá. Filma lá. Já caiu lá. Traz aqui, ó. Diga queima! Já caiu, já começou a cair. Eu estou falando para vocês, ó. Olha só. Ah, Satanás. Vamos, vem para cá. Olha só, meus irmãos. Aonde tem o poder de Deus tem fogo. Diga queima! Olha só, corta lá. Olha só. Veio com essa vítima, olha só. Diga assim: a igreja que tem poder, o poder de Deus. Queima com fogo da glória. Queima os pecados. Recebe a vitória. Queima fogo divino. Queima. Diga glória! Então, meus irmãos, olha só. Quando uma pessoa está à beira da morte, põe o microfone aqui na boca desse demônio, você vê o grito que ele dá, olha só. O que você veio trazer? Tá brava com ela aqui dentro? Tá nervoso? Eu queria matar essa desgraçada. Eu não queria que ela viesse aqui. Você não gosta daqui, não? Não. Por que você não gosta? Eu odeio esse lugar. Eu odeio essa desgraçada. Por que você odeia essa igreja? Eu quero matar essa mulher. Por que você odeia essa igreja? Por que você não gosta dessa igreja? Você sabe. Escuta, só pode se afastar, Silvia. A partir de agora você não fala mais. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. A partir de agora, deixe essa vítima e vão para o inferno. Pode levantar, levanta e glorifica Jesus. Hoje você vai receber algo muito forte nesse lugar. Quem quer ânimo para prosseguir, diga glória a Deus. Vocês vão receber esse ânimo. É o que Jesus me disse para mim, que eu ia receber também. Já estou chorando, nem comecei a mensagem. Eu sei que o meu Senhor vive e reina para sempre. Posso ler? Está escrito assim a palavra de Deus. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu oro. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e também se angustiar-se. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora. E dizia: ó Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou seus discípulos e encontrou dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pode vigiar comigo nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne ainda é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outras vezes dormindo, porque seus olhos estavam pesados e carregados, não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhe: dormi e descansais ainda essa hora? Ah, basta, é chegado a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Todo mundo pode se sentar. Feche seus olhos. Eterno justo Deus, maravilhoso Pai, a minha vida se encontra presente nessa hora e eu peço que o Seu Espírito Santo tome o meu corpo, que o Seu anjo da direita e da esquerda tome esse altar e que nós possamos sair dessa noite transformado pelo poder da Sua glória. Senhor, eu tenho 2 pedidos a fazeres nessa noite. O primeiro pedido é que o Senhor coloque as Suas mãos em cada vida, e o segundo, ó Pai, é que o Senhor não me abandone nesse altar. Coloca, Senhor, palavras de sabedoria, e não deixe, Senhor meu Pai,
o espírito da inveja, da mentira, contra-atacar contra o teu reino. Pai justo, conselheiro e amável Deus, essas pessoas vieram arrastadas, muitos deles enfermos e acorrentados pelos seus próprios defeitos e também, ó Pai, de interna consolação. Meu Deus, eu te peço que agora o teu Espírito Santo fale conosco, para que nós possamos entender o que é bom, o que é agradável, o que é aquilo que é correto a ouvir nesses últimos dias. Assim eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Todos um minutinho até o Senhor me trazer a mensagem. Igreja, olhe para cá. Estamos vivendo uma época de sombria e difícil na terra. Realmente, nós vamos olhar e perceber que é realmente o fim, os princípios do fim e também os sinais da volta de Cristo. O que vemos nessa palavra é acerca do sofrimento que carregamos. Sofrimento esse que não deixou de poupar o próprio Filho de Deus, Jesus, que agora está encarnado. Sim, João capítulo 1 está dizendo que a palavra se fez carne e colocou sobre os homens a verdade absoluta daquilo que o homem não compreendia e também que não entendia, pois todos viviam em trevas e todos andavam em escuridão. Mas, segundo a palavra de Deus, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E essa é a fase principal desse texto, porque agora esse mesmo Jesus que está subindo ao monte é o mesmo Jesus que agora foi foragido, ou seja, saiu escapando em passos largos no meio do seio de Maria, sua mãe, quando Herodes o Grande tentou matar o menino. Agora, Jesus no deserto, até mesmo o anjo Gabriel dizer para que voltasse, para que depois que Herodes morresse, Jesus teria sua paz. Nasceu com perseguições terríveis. Nesse momento, nós vemos que realmente Jesus não veio aqui para ser um super-herói, mas sim para ser um marco principal na história de todos aqueles que estavam perdidos e aflitos. Nós vemos também que essa história, ela vem trazendo um sistema trágico, porque esse mesmo menino que nos deu e nos nasceu, que o anjo Gabriel abriu a sua boca e disse para Maria que o seu nome era Conselheiro, Príncipe da Paz, ele seria o leão da tribo de Judá. Mas, olhando esse nome, leão da tribo de Judá, aos seus olhos, aos meus olhos, nós vamos ver que Jesus realmente era um rei bravo, porque todo leão guarda a sua selva, o seu ponto de partida. Mas aqui não era mesmo assim, pois Paulo começa a escrever acerca de outro Jesus, que não veio para rugir agora, mas sim veio para gemer por dentro e não por fora, porque agora ele tem que ser como Isaías escreveu sobre ele, levando ao matadouro sem reclamar. Então ele não veio como leão ainda, ele é sim simbolizado o leão da tribo de Judá, mas ainda não era o leão nesse momento. Ele era apenas aquele cordeirinho que iria chorar para o sacrifício. Jesus, ele veio para o sacrifício da minha alma e da sua vida, e da sua alma também, para que nós podemos um dia sonhar com a vida eterna. A vida eterna estava barrada. A Bíblia menciona que o templo, ainda o véu separava o lugar santo do santíssimo lugar, embora seja que ainda separando os dois momentos, entre o santo e o santíssimo lugar, o homem nenhum poderia chegar-se a Deus. O sumo sacerdote já estava confuso. E por quê? Porque fazia 400 anos que Deus não falava com Israel, até Jesus nascer no ventre de Maria. Assim se colocou Deus essa apropriação, ou seja, Paulo começa agora a escrever que o segundo sacrifício, Jesus, veio para aniquilar o primeiro, pois o primeiro sacrifício era de bodes e ovelhas, mas esse pecado que eles acendiam dentro do templo fazia com que eles pecassem mais e mais, e não teria remédio para eles. Assim, Deus, vendo isso, colocou Jesus como a ovelha. A Bíblia menciona que o profeta Isaías recebe a primeira menção de que Deus vai entregar teu filho. A Bíblia revela que Isaías tem uma visão, e ele começa a escrever em Isaías 50, dizendo que agora ele vai dar as costas para os que ferirem a ele, vai levar bofetadas, vai sofrer para a tua humanidade ter vida, ou seja, para que você não sofra, ele sofrerá por você. Assim foi Deus entregar esse presente ao ponto de João não saber escrever.
ele colocou algumas pautas e uma mensagem que ele começou a dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas ele falou tal maneira, e essa tal maneira não deve ser explicada aos homens. Esta maneira não tem palavras que expliquem essa maneira de como que Deus entregou esse filho. Um filho que era o único filho, chamado de unigênito e primogênito. E por que primogênito e unigênito? É porque ele era o primeiro e também era o único. Então assim, colocou Jesus em pauta do sacrifício, para que toda a humanidade viesse entender que no meio dessas trevas, desse sofrimento aqui embaixo, existia um Deus lá em cima que se preocupava com o sofrimento do homem. Existia um Deus que se preocupava com a lágrima do homem. Então, quando nós chegamos no texto de Isaías escrevendo Isaías 50, eu dei as costas que me feriram e coloquei também a minha face para que arrancava os meus cabelos. Isso era uma profecia do que iria acontecer com Cristo. E aconteceu. Isaías também fala outros eventos. Em Isaías 53, por exemplo, ele diz que ele foi ferido pelas nossas próprias transgressões. E assim foi realmente uma profecia. Levantou esse Cristo com uma bandeira para ser sapecada de sangue, para ser rasgada de sortes do meio dos fariseus e os soldados romanos que um dia iriam pegá-lo e levar ele até o Calvário. Vemos também um Jesus que agora, com 12 anos de idade, não se importando com a sua família, deixando a sua família e sendo interessado a ouvir e executar as coisas do seu pai. A Bíblia diz que 3 dias ele fica fora de casa e ele começa a ensinar na sinagoga. Ele já tem sede de ensinar. E quando Maria chega e pergunta: o que você está fazendo aí? Ele olha e disse: olha, eu estou vindo ao cuidado das coisas do meu pai. Ele começou a mostrar que realmente Maria viu que Jesus não era um menino normal, que era necessário ver ele com outros olhos, que realmente ela somente gerou, ela não é mãe dele, José não é pai, ele tem alguém que ele veio responsável a fazer um trabalho, e esse Deus já estava olhando dos céus, o Espírito Santo gemendo, mas estava totalmente tomado por um vento de poder, um vento de autoridade, que aos outros olhou: quem é esse que prega com tanta autoridade assim? Quem é esse menino que tem tanta sabedoria? Esse é filho de José o carpinteiro. Então Jesus, ele veio trazendo uma história como nunca. As televisões, as emissoras de TV jamais vão trazer a menção verdadeira de quem ele foi. Somente o Espírito Santo para me tomar essa noite, para você viajar um pouquinho, aí sentado aí, e sair um pouquinho da terra, para nós aprendermos quem é esse. Quem é esse que veio de Nazaré? A Bíblia menciona que chega uma hora que eles perguntam: mas de Nazaré, pode vir coisa boa de Nazaré? Ninguém executou verdade de onde ele vinha, e ninguém também acreditava quem ele era. O Cordeiro de Deus, o Verbo vivo, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, o Rei da eternidade, o Bom Pastor, o Pão vivo que veio do céu, o Sumo Sacerdote eterno, a vida, a videira, o Pai, o lavrador. São palavras que a Bíblia menciona de quem ele é. Então, o sofrimento completa a seca do sacrifício. Jesus, ele vai começar o seu ministério com 30 anos de idade. 30 anos de idade, mas sabendo nós que veio com mãos calejadas, porque se eu vou olhar a história, o seu pai era um marceneiro, um carpinteiro. Então creio eu que Jesus o ajudava, o seu pai. E por que eu acredito nisso? Porque ele tinha que respeitar as leis dadas a Moisés. E uma das leis dadas a Moisés é a lei de honrar teu pai e tua mãe. Então Jesus, com certeza, na hora de pregar um martelo ou pegar um serrote, ele estava ali ajudando José. Então assim, ele o executou até o certo de 30 anos. E por que Jesus demorou 30 anos para se destacar na sociedade? É porque que Jesus, ele era da tribo de Judá. E segundo a tribo de Levi, sacerdotes começava com 12 anos, e lá não, depois dos 30. Então ele cumpriu a justiça da sua tribo que nascesse, pela da tribo de Davi. Então a descendência de Davi. Jesus agora começa a descer, porque agora ele vê, e acabou de completar alguns anos atrás, Isabel e Maria se encontrou, e João Batista já estava totalmente tomado de alegria, porque João Batista veio preparar o caminho. E quando nós falamos que João Batista veio preparar o caminho, e quem ele veio preparar? Será que é um caminho ou será que é alguém? Quando João Batista diz: eu vim preparar o caminho, então aquele que veio preparar o caminho é porque João Batista veio preparar Jesus.
porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória! Então, Jesus é batizado por João no Jordão, e depois o Espírito Santo começa agora a moer Jesus, porque o Espírito Santo toma Jesus em forma de uma pomba, e quando ele toma o corpo de Jesus, leva ele a Mateus capítulo 4, para ser tentado em meio ao deserto. E por que Jesus precisou ser tentado? É porque todas as pessoas que recebem o Espírito Santo, as primeiras provas vêm para realmente testificar de quem ela é hoje, de qual pessoa e personalidade ela é. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, quando você começa a mudar comportamentos, na tua casa o teu marido vai se levantar contra você, a tua família vai vir com tudo contra você, os seus familiares, os seus amigos, você perde amigos e famílias e começa a sofrer por isso. Então, Jesus também não foi diferente. Ele foi moído pelas nossas enfermidades e agora ele começa a se moer. E por quê? Porque agora as sandálias que molharam no Jordão vão secar no deserto. Jesus é tentado pelo diabo 3 vezes, 3 tentações terríveis que ele sofreu no deserto. Eu sei que muitos de vocês que aqui se encontram também passaram por esse deserto. Tem muitas pessoas aqui passando ainda. O deserto é algo muito sombrio. E por que isso? Porque o deserto é algo para uma pessoa e um atacante, ou que te ataca e você tem que se defender. Mas a defesa do deserto não é defesa com força maior carnal. A defesa do deserto é defesa espiritual, é a defesa da palavra, porque nós estamos na palavra para vencer o deserto. E assim foi Jesus fazendo. Ele fez trasladar sobre ele o que ele carregava, porque era uma palavra encarnada em homem. O verbo se fez carne. Então ali Satanás tentou Jesus pelos prazeres da carne para obscurecer a palavra que estava dentro dele, e disse: não só de toma com esse pão, está com fome, 40 dias já com fome, pega esse pão e coma. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. As tentações não foram nada fácil. Então Lúcifer, sabendo que realmente ele era a palavra, ele tinha que contra-atacar. Então ele colocou outro desejo carnal em Jesus. E qual foi esse desejo? De ser o melhor, de ser o maior autoritário, de querer tomar tudo e ser o dono de tudo. Então tomou ele, colocou ele em cima do penáculo do templo e disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares, porque um dia lá em Gênesis isso foi dado a mim. Então Jesus olhou e disse: está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Igreja, olhe para você. O tentador já chegou? É ele que está te tentando? A sua carne não está aguentando mais as tentações? Não foi isso que Jesus falou para Pedro? O espírito já está pronto, mas essa carne é fraca. E foi sabendo disso que Satanás tentou a carne de Jesus. A carne quer ser o melhor, e a carne tinha fome no momento. De pedra para pão, e de um mandante de uma geração. Assim Jesus deixou toda a ação carnal. Então, vendo ele que Jesus não deu treino na carne, ele veio com a palavra. Se eu não derrubei ele na carne, eu vou derrubar ele na palavra. Porque Satanás também conhece a palavra, e por isso que hoje nós podemos cumprimentar alguns falsos profetas nos dias de hoje, que carregam Bíblia distorcida, que falam de Jesus de uma maneira errada, e esses carregam para a sua maioria de situações de consciências de maldade, e levam almas e mais almas para o fogo eterno. Então Satanás, conhecendo a verdade, olhou e tomou Jesus e falou: se jogue daqui, porque em Salmos 91 está escrito: mandará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Então Jesus, ele agora entendeu que o confronto que ele ia ter depois estava sendo antes. Por quê? Porque esse confronto, Lúcifer, ele ia ter Deus, porque os fariseus também davam a palavra para ele, conhecia também a Torá, mas distorcida, e não vivia o que pregava. Então Jesus começa a encarar o príncipe dos fariseus,
Os filhos do diabo eram os fariseus. Então o pai aparece para ele. Então ele debate com o pai também. E disse assim: ei, você está distorcendo a palavra, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui eu vou ficar porque eu não tento a Deus. Eu sou filho também, é Bíblia também. E é por isso que você e eu sofremos com pessoas que pregaram versículos isolados. Pessoas que pegam versículos bíblicos isolados para jogar em nós. E para o que nós fazemos, nós pecamos cada dia mais. Então Jesus sai do deserto, a Bíblia diz que um anjo desce e ceia com ele. Pois bem, posso começar a pregar? Posso? Porque depois do deserto que vem o sofrimento. Jesus, ele sai do deserto. Começa agora uma história muito emocionante e dá para soltar lágrimas dos olhos. Israel estava passando uma decadência muito grande espiritual. No meio da porta, que a porta que Jesus abriu, começou algumas pessoas a invadirem a porta. Os fariseus começaram a tampar a porta da salvação, ao ponto de Jesus olhar e dizer: sai daí, vocês não entram, não deixa ninguém entrar. A religiosidade de Israel estava totalmente adulterada. O templo estava pronto para se acabar, porque agora o segundo templo ainda existia. E Jesus estava se frente do templo, tirando alguns mercadores, de tirar da sua pátria de oração aquilo que estava estabelecendo por finanças. Assim, Jesus brigava com todos e passava sempre perto de Naim, passava também perto sempre da Jerusalém, nas constâncias de Samaria, na Judéia, em Cafarnaum. E ali Jesus encontrava alguns enfermos. Quem sabe, nós lembramos também Jericó, do cego de Jericó, daquele homem que estava no tanque de Betesda, ou outros demais homens que Jesus ali curou, e mulheres que um dia tocaram com tanta fé que arrancou dele virtude. Jesus andava com a multidão, e essa multidão o acompanhava por causa dos seus milagres. Uma delas, e a outra parte também acompanhava, porque amava ouvir falar ele. Toda vez que ele ouvia aquelas palavras, a multidão se colocava sobre ele e abraçava a causa. Assim, Jesus trouxe agora os 12 discípulos, e no meio da multidão tinha 12 discípulos esses, chamados Pedro, Bartolomeu, Filipe, Tiago, André, e esses acompanharam Jesus. Jesus sempre à frente. E por que Jesus sempre ficava na frente, os discípulos atrás? Porque ele pregava e ele vivia o que ele pregava. Ele disse: eu sou o bom pastor, se vir o lobo eu dou minha vida por vocês, deixa que eu vou na frente, porque o resto é bandido e salteador. Se vir alguém eu bato de frente. Então ele vinha, ele sempre estava na frente, cuidando das suas ovelhas, porque o bom pastor ele estava arrastando as suas ovelhas para levar a eles a verdadeira e verdadeira vida eterna. Jesus então começa agora seu ministério, e agora começa uma inveja entre os religiosos, porque agora não compreende as coisas do Espírito. Jesus sofre, padece por aquilo, e começa a levantar o concílio de Anás e Caifás. Esses dois homens eram 2 fariseus do templo, e tomou de inveja e viu os ensinamentos do mestre, que eram coisas inescutáveis, eram coisas que não dava para acreditar um homem que cego de nascença voltar a enxergar, e depois de lavar seus olhos, apareceu um olho onde não tinha olho, e aí interrogar quem te curou. Então esses homens começaram agora uma artimanha contra o seu Senhor, contra o teu mestre, como Jesus agora falava que nele sofreria realmente perseguições. Assim, Jesus agora está sofrendo, porque agora todo lugar que ele vai, as pessoas o ameaçam. Chega uma hora que ele entra numa sinagoga, e ele vai pregar, e ele começa a dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele, e que aquele dia estava se cumprindo aquela promessa. Quando Jesus fala isso, eles tentam jogar Jesus de cima de um monte, e jogar para um precipício abaixo. Então Jesus corre daquele lugar, e começa também a correr dos lugares, porque o Espírito Santo sabia que não era chegada a sua hora. Participou de algum casamento em Caná na Galileia, e andou também nos confins da Judéia e Samaria. Sofreu, padeceu, muitos dias não comeu e não bebeu, porque era necessário ele entender o mundo que ele estava vivendo. O mundo de guerra e de conflitos espirituais, o mundo de tristeza, o mundo de ódio, dor e ganância, aonde Israel, todos estavam vivenciando na ganância. Eram religiosos querendo dinheiro, eram pessoas que não queriam mais a prática da justiça e do arrependimento, mas ainda tinha uma voz no deserto, de um homem vestido de camelos e comia gafanhotos e também melcivetes, que dizia: arrependei-vos. Então esse homem acabou de ser executado. Herodes arranca teu pescoço. Então Jesus agora está sozinho.
João Batista já está exilado. Jesus Batista já está agora o seu corpo exilado, mas a sua alma já está no céu. Então Jesus precisa entender aos homens que agora é necessário continuar, pois João Batista não existe mais. Então esse sofrimento não era nada fácil. Tinha que dar discipulado aos discípulos e ainda cuidar da nação. Sim, Jesus começou a sua caminhada e continuou agora, e começa agora o que nós vamos entender nessa noite. Ele pega os seus discípulos e está sofrendo. Em Marcos 14:32 a Bíblia menciona que ele está angustiado. Nós estamos vendo um Jesus diferente. Quando eu olhei essa mensagem nessa noite, eu comecei a ver que Jesus aqui estava mudado, porque ele falou agora uma coisa muito interessante. Ele disse: ei, quer orar comigo? A minha alma está angustiada. A minha alma está apavorada até a morte. Esse Jesus não era o Jesus que eu conheci. Parece que não é o mesmo Jesus que pegou um chicote e desceu a lenha no templo. Agora é um Jesus triste. É um Jesus que agora começa a sentir que o fardo de vocês é muito pesado. É um Jesus que começa a sentir dores. Parece que não é mais aquele Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Porque agora é ele que está cansado. E começa a subir o Monte das Oliveiras. E ali Jesus começou a orar. E ele deixou 9 discípulos. Então ficou Judas, aliás, deixou 8, porque Judas agora estava na mesa de Anás, recebendo as 30 moedas de prata. Então tinha 8 lá embaixo e 3 em cima, porque Jesus tinha 12, mas no meio dos 12 ele tinha 3 amigos, onde eles mais gostavam de orar juntos: Pedro, Tiago e João. Então Jesus agora está com Pedro, Tiago e João, os outros ficaram lá embaixo. E Judas agora está fazendo trâmite para subir a montanha e beijar ele e assim o crucificá-lo. Então agora estamos vendo o mundo espiritual. 8 que não puderam subir, 3 que subiram e um tentando acusar e matar e também condenar. Então vemos um mundo espiritual totalmente armado contra Jesus. Por quê? Porque agora ele achou que tinha 3 amigos, mas nessas horas nem sequer seus amigos o ajudaram. Ele está orando, ele diz: Pedro, Tiago e João, ora comigo uma hora. E quando ele se sai, ele vai para trás de uma moita, eu não sei, ele volta e vê Pedro dormindo ainda. Ele disse: mas Pedro, eu pedi para você orar comigo. Quando vocês pediram oração, eu estava orando com vocês. Agora vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Então ele se volta, e mais uma vez Pedro acha que vai ajudá-lo e volta a dormir. Então Jesus volta a terceira vez e diz: ei Pedro, por favor, a minha alma está angustiada, eu estou sofrendo também. E naquele momento a pressão foi tão grande que começou a sair sangue do teu rosto. A tensão da morte, o apavoro de sofrer, os pregos, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele olhou para a mulher do poço de Sicar e disse: mulher, me dá de beber. Mas como Deus, ele olha para aquela mesma mulher e disse: se você soubesse quem te pede água, eu te daria a água da vida eterna. Escute, como homem, Jesus cansou na polpa do barco e dormiu. Mas como Deus, ele levanta e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então esse Jesus, ele sabia dominar os dois sensos. Ser homem e ser Deus não era uma fase, uma etapa para qualquer um. Mas aqui, Deus não deixou ele ser filho de Deus. Parece que o Espírito Santo deixou ele. Nesse exato momento o Espírito Santo deixa Jesus. E ele começa a se apavorar, porque alguém que não tem o Espírito Santo se apavora. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo está desempregada, se enforca. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, o seu filho morre nas drogas, se mata na cachaça e na bebida até a morte. Então o Espírito Santo se afastou de Jesus, e era necessário. E ele começou a chorar.
Então Deus dá a ele uma visão, e quem sabe ele olha o momento que ele vai subir a crucificação, e sua mão será agora atingida com os pregos e os seus punhos furados, e ele começa a orar dessa forma: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque ele viu a dor que ele ia sofrer por vocês. Mas respirando, quem sabe ele olha 2020, 19 e ele fala: opa, eu vejo uma igreja azul e branca, eu vejo mulheres de brancos do lado esquerdo, e estou vendo homens com muita reverência ao canto da parede, e um jovem pregando, falando do amor que eu tive por eles. Ah, vai valer a pena. Então faça a tua vontade, não a minha, porque lá na frente eu sei que vai valer a pena. Segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Marcos 15, 34, está dizendo que essas gotas que caíam de muita agonia, e as gotas que caíam de Jesus desciam, caíam até o chão. Então, para uma gota atingir o chão, ela tem que ser de uma proporção maior. Uma lágrima, para cair no chão, ela precisa ser uma lágrima pesada. Ninguém que chora pouco consegue ver a suspingo da lágrima no chão. O máximo que ela faz é catar e secar no rosto, e o máximo chegar até o maxilar. Mas quem chora mais é porque está sofrendo mais. Então as gotas de Jesus foram tão pesadas que caíram ao chão. Marcos 15, 34 diz isso aí, que realmente a sensação de morte era terrível, e começou a cair ao chão. Então quem sabe na hora que ele levanta dali, fica uma poça vermelha de sangue com lágrimas, porque era necessário ele padecer. Porque a Bíblia diz que ele orava em agonia. Vocês sabem o que é agonia? Agonia é pior do que sofrimento. Agonia é o último estágio da morte. Depois da agonia vem a morte. Agonia é o momento que nem todos os homens conseguem, mulheres conseguem suportar. Depressão não chega nem perto da agonia. Por isso, quando uma pessoa está morrendo, a gente fala: está agonizando até a morte. A agonia, ela vem depois da depressão, ela é mais forte que a depressão. E Jesus estava orando em agonia, com muita dor, desespero, pela minha alma e pela sua alma. Sofrimento único. Então Paulo já estava escrevendo disso. É por isso que, para santificar o povo, Jesus tinha que sangrar fora da porta. Então Jesus estava fora da igreja, da porta, ele estava sangrando. Então, quando ele olha pela terceira vez, ele olha Pedro, ele dormindo, ele diz: basta que se aproxime agora o traidor. Era necessário agora. Nós vemos naquela noite sombria, porque Jesus ficou sem comer e sem beber. Ele estava em completo jejum. E no meio daquela noite sombria, homens com varapaus, tochas, subindo ao Monte das Oliveiras, do Getsemane. E ali Jesus, quem sabe, olhando para Pedro e querendo falar: Pedro, estou indo, porque agora estão chegando. Que se aproxime os traidores. E quem sabe nessa hora que ele fala: se aproxime os traidores, lá embaixo
Eles falam: vamos subir, essa é a hora. Subindo eles, um dos seus discípulos, que ele tanto e tanto acreditava, ao ponto de deixar o dinheiro da igreja na mão desse Judas Iscariotes, o tesoureiro da igreja, tomou o saquetel e beijou ele. Jesus foi traído com um beijo. Imagina você, já está com agonia. Imagina você com muita agonia, e a pessoa que você mais acreditava te trair. E foi assim que aconteceu. Ele beija o rosto do mestre, e ele olha e disse: essa é a parte que me arrepia meu corpo, porque o meu mestre é muito lindo. Ele não revidou, imagina se eu e você, nós pegamos esse cara, a gente sai rolando com ele a monte para baixo. Você me traísse, está de brincadeira. Jesus olhou para ele com os olhos de misericórdia e disse: amigo, você chamaria o seu amigo traidor de amigo? Amigo é com um beijo que você me trai? Vou repetir: amigo. Jesus era tão amoroso que chamou seu traidor de amigo. E quando o beijo acontece, que ele diz: a quem procuras? Jesus, sou eu. E ele é preso. E começa a acontecer a profecia de Isaías, que ele ia ser esbofetado, que uma cana quebraria em sua cabeça, que pelas suas pisaduras amargas nós iríamos ser curados e sarados. Então começa a descer o monte apanhando. Levam Jesus ao concílio de Anás e Caifás. Lá ele leva a primeira bofetada. Essa bofetada, para não dizer o soco no rosto. Quem sabe nessa hora o teu rosto já ficou roxeado na hora. Então eu acredito que Jesus foi para a cruz meio caolho, porque ele levou um no rosto. E quem acerta o rosto quer acertar o olho, ainda mais quando tem raiva. Então assim colocou Jesus esse sofrimento. Começou agora no concílio dos fariseus. E naquele tempo nós tínhamos dois líderes, dois reinados: o reinado de Israel e da Judéia. Os dois príncipes, Herodes e Pilatos. Então agora o governo romano de Herodes, estabelecido em Israel. Então levam ele para Pilatos. Ele vai algemado, cansado. Ele está agora com fome, com sede, porque ele não comeu nada. Ele estava em jejum na montanha. Então Pilatos pergunta: tu é rei? Eles estão afirmando que você diz que tu é rei. Onde é teu reino? E Jesus, calado, olha com semblante de tristeza e disse: o meu reino não é aqui. Porque se o meu reino fosse aqui, mandaria os meus servos e acabaria com tudo isso. Então Pilatos, vendo que colocou ele como um homem louco, disse que ele não tinha nenhum porquê condená-lo, mandou para as mãos de Anás e Caifás novamente. E assim Anás e Caifás levou para o grande rei Herodes, aonde lá ele começou a ser maltratado. Herodes, não vendo nenhuma culpa nele, mandou ele novamente para Pilatos, aonde era o tempo de Páscoa, e deveria, no tempo, sua tradição, soltar um e prender outro. Naquela circunstância tinha um homem chamado Barrabás, um grande homenzarrão da cidade de Cirene. E ali, Barrabás preso, começa agora um concílio entre os fariseus e aqueles que lhes pagavam para gritar: crucifica Jesus e solte Barrabás. O mesmo povo que pediu um dia a Samuel
para eleger um rei em Israel, e Samuel colocou Saul. É o mesmo povo que agora diz: crucificam o teu rei. Jesus agora é chamado agora para ser crucificado, e Barrabás para ser solto. Naquele instante, solte-se a morte e matam a vida. Assim, Jesus começa a sentir as suas primeiras dores. Dores essas terríveis, dores essas que doem na alma, porque esse homem realmente foi um homem de dores. Isaías disse que ele era o mais desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado de sofrimento, como de homens que escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Foi isso que Isaías escreveu em sua mensagem no livro de 53, versículo 3. E também começa em Marcos, dizendo que depois que ele levantou os olhos, ele começou a sentir dores. Então agora começa Jesus a sentir a primeira dor. Qual que foi a primeira dor? A primeira dor é da sua nudez. E por quê? Porque Jesus era da tribo de Judá, e os judeus, eles têm um costume de se tampar inteiro. Jesus não deixava o teu corpo à mostra a ninguém. Então arrancaram a sua roupa, deixaram Jesus seminu, e assim arrancaram a sua roupa e colocaram sobre ele, como se deixasse somente um véu tampando as suas entranhas. E ali ele é amarrado e começa a levar chicotadas. Esse chicote que Jesus leva, chicotadas, não é um chicote normal, não é um rabo de cavalo, um rabo de égua, não é esse rabo, um rabo de tatu, não é isso. É uma zorrade. Zorrade essa é um chicote que na ponta tem 8 pregos. Então toda vez que batia um chicote nas costas de Jesus, arrancava 8 pedaços de carne. Então fazia 8 buracos enormes em suas costas. Então você começa agora a calcular quantos buracos Jesus recebeu em suas costas, porque ele levantou 40 açoites. E como eu posso provar isso, que ele levantou 40 açoites? Paulo disse: eu levei quarentena de açoite menos uma. Então o seu mestre levou quarentenas de açoites. Então 40 vezes 8, quantos buracos não deram nas costas de Jesus? Então começa agora o seu corpo dilacerar. Jesus está amarrado, está sofrendo, porque agora o seu suor com o sal derrama nas suas feridas e começa a queimar o seu rosto. Começa o seu rosto a queimar. Agora ele está com fome, está com sede e está fraco, e leva uns chibatadas. E depois de arrancar ele do meio do sofrimento, começam alguns soldados a zombar dele e tomam uma capa vermelha, e essa capa vermelha o lança em suas costas e o cobre Jesus com esse manto vermelho. Segundo a Bíblia Sagrada, esse manto chama-se o manto de escarlate. É a mesma cor que Raabe, a prostituta, colocou uma fita de escarlate para que o povo de Israel levantasse sobre Jericó e Canaã. Então assim, Jesus também recebeu um lenço de cor escarlate. E ali esse lenço, imagine você que está suado. Quando alguém coloca uma camisa em você, quando está suado, o que a camisa faz? Ela gruda. Então ali grudou nas feridas de Jesus manto vermelho e colocou em suas costas e fez esticá-lo em suas costas. Para não achar tão melhor assim, fizeram e tecelaram também uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, e com uma cana bateram na coroa, ao ponto dos espinhos a matarem alguns vasos sanguíneos em seu cérebro e começarem a escorrer mais sangue pelo teu rosto. Jesus agora está indo para a via dolorosa, o Monte Calvário, o Monte Caveira, que agora é necessário Jesus padecer por nós. Está cumprindo o sacrifício de Deus, levantando o teu filho desde o Monte Moriá, quando diz a Abraão que se Abraão desse Isaac, ele também daria o seu filho. Assim, quando Deus falou que ele proveria realmente na boca de Abraão o cordeiro, ali estava o cordeiro Jesus, provido por Deus, subindo a via dolorosa. Assim, quando Jesus sai, ele pega uma tora e coloca nas costas. Os soldados romanos já se colocam diante da cidade. Está um alvoroço em Jerusalém, e algumas pessoas se acompanharam Jesus, se encontram lá também. Tenho certeza que Lázaro, que ele ressuscitou o terceiro, quarto dia, já estava lá também. Creio também que Maria Madalena, que ele expulsou 7 demônios, também estava lá. Eu acredito também que Maria, sua mãe, seu pai, estava lá vendo o teu filho sendo sacrificado por amor à humanidade. Jesus está subindo, e como cansado,
ele tropeça. Ele tropeça e cai com as costas nas costas, a cruz nas costas. Jesus está no chão. Ele não aguentou. Ele estava sem força para carregar aquela tora tão enorme. Ele tropeçou e caiu. Quem sabe teu pai em cima está sentindo muito. Um soldado olha para um jovem, um homem chamado Simão. Simão da cidade de Cirene, o Simão Sireneu. E olha para esse homem e diz: ei, ajuda esse homem a carregar a cruz até o topo do Monte Caveira. Então o Simão Sireneu pega a cruz e vai levando por Jesus até o Monte Caveira. Jesus está tentando levantar. E quando Jesus tenta levantar, ele leva um chute de um soldado e cai novamente. Quem sabe o chute foi na coxa, não sei. Jesus não era gordo, ele tinha um porte mediano. Então quem sabe aquele chute doeu tanto que ele cai de novo, porque ele está cansado. E aquele soldado, e as pessoas tentam jogar pedra, tentam também massacrá-lo, tentam também pisar em tua face, e xingando e insultando ele até a subida ao monte da estrada da dor, o monte do sofrimento. Jesus está olhando para a humanidade, vendo que a humanidade o rejeitou. Ele está vendo que a humanidade deixou ele de canto e que realmente rejeitou o presente de Deus. O sofrimento de Jesus é tão encarado até nos dias de hoje que o apóstolo Paulo começa a dizer assim: de tudo que ele sofreu, será que vamos ainda negar tão grande salvação que Deus nos deu? Paulo até pergunta, porque ele viu, ele sentiu, Paulo viu. Apóstolo Paulo ouviu de Pedro, que estava lá na crucificação, como ele morreu, como foi a ceia, a última ceia, que ele olhou com muita tristeza e disse: no meio de nós que estamos sentados tem um traidor, vai lá e logo faça o que você tem que fazer. Não foi nada o sofrimento do Senhor. Em Lucas 19:41, a Bíblia diz que ele, vendo a cidade, se lamentou sobre ela e chorou. Então ele já estava sofrendo, subindo, tem um buraco já pronto. É necessário agora perfurar primeiro as mãos. Então ouça um prego de mais ou menos 25 centímetros, que vai furar agora as suas mãos, até atravessar na madeira e fazer o vinco atrás da madeira, para que a sua mão não rasgue totalmente. Então, enquanto a multidão está lá embaixo, que não pode subir até lá onde ficam os cadáveres, Jesus é colocado no meio de dois homens que já estão expostos, eles já estão lá sofrendo. Então agora o terceiro é Jesus. Então começa-se um barulho, um eco de alguém que está construindo uma casa na montanha. Você escuta aqueles martelos bater lá no final. Então começa a primeira mão a ser perfurada. O prego rasga o teu tecido, passa em seus nervos e rasga a sua mão. Então puxam a sua mão direita e vão puxando novamente, e mais uma vez escutamos isso. A dor era insuportável. A dor que Jesus sentiu, nenhum homem é capaz de sentir. Porque Jesus sentiu dores, não só dele, sentiu a sua dor. Aqueles
bandidos sentiram somente a dor deles, mas ele estava carregando as nossas enfermidades, nossas dores, amando a quem o rejeitou. Vocês que rejeitam Jesus, Ele estava te amando antes de você nascer. Então, das duas mãos, 2 pés, agora um pé em cima do outro, vamos furar um prego só, para atingir os 2 pés. Colocar uma talha, para que seus pés não caíssem para baixo e não rasgassem até a canela, o prego, pelo peso que ia suportar a cruz. Então agora era necessário Jesus ser hasteado para cima. Eles não sabiam que eles não estavam hasteando Jesus, eles estavam hasteando a bandeira da salvação. Então, quando Jesus, o buraco já está aberto, alguém já fez cerca aqui? Quando você faz uma cerca, você solta o caibro num buraco, o que ele faz? Assim foi também. Quando soltam o caibro dentro do buraco, quem sabe a cruz fez isso aqui, ó. Nesse momento, alguns tecidos se rasgam. Jesus tem que apertar o prego, porque ele não pode se desprender dali. Ele tem que apertar o prego e suportar. Lembra daquele pano vermelho que colou em suas costas? Antes dessa dor na cruz, eles rasgaram esse pano e na hora que puxaram, saiu carne junto. Sortes. Rasgaram entre eles para fazer sorteio de quem ficaria a túnica do mestre. Então imagina você arrancando aquele pano com muita força. Então suas costas estavam ardendo, totalmente ardendo e abertas. A coroa de espinhos massacrando o teu cérebro. Mas lembrando todavia, por almas que um dia iriam nascer, descendentes de homens que iriam peregrinar pela terra dos viventes. Tinha outro problema que Jesus tinha que enfrentar naquela cruz, que para mim eu acho que foi um dos piores. Quando uma mão se desloca, um braço está muito esticado e por muito tempo, automaticamente o pulmão começa a se contrair. Isso é ciência. Nenhum ser humano consegue esticar tanto os braços, senão as costelas oprimem, pode até furar o pulmão. Então Jesus tinha que fazer isso, esticar o peito para cima, para não morrer sufocado. E por quê? Porque Deus não ia aceitar sacrifício sufocado. Porque se Jesus morresse sufocado, Deus não ia aceitar. Então era necessário ele puxar um pouco para frente. Então eu acredito que meu mestre não estava relaxado na cruz. Ele estava todo esticado, segurando até a hora 9. Jesus, olhe para baixo, vê tua mãe chorando aos seus pés. Maria, José, os seus discípulos estavam correndo, estavam presos numa casa, colocaram, até fecharam de fechadura a casa, e segundo a Bíblia Sagrada, os seus discípulos ficaram 3 dias nessa casa, escondidos. Então, não tinha ninguém. O mesmo Pedro que disse: estarei com vocês até a morte, vou até a morte contigo. Ele olhou: sai dele, Satanás, você não vai conseguir. Ou então Pedro, ou Tiago e João, que brigavam para ficar à direita ou à esquerda dele, ele mesmo disse: vocês querem ficar? Então toma o cálice que eu vou beber aí, vocês podem ficar do lado do meu lado. Vê se foram para tomar. Não foram. Hoje ninguém quer sofrer como Cristo sofreu para hoje herdar um cargo na igreja. Ninguém quer tomar o cálice de Jesus e quer herdar os melhores lugares. Foi isso que ele disse. Vocês querem sentar minha direita e minha esquerda no céu? Vão tomar do cálice que eu vou tomar também? Vão? Vão mesmo? Vai subir comigo na cruz? Aí eu te coloco lá à minha direita. Vê se foram. Porque hoje o homem não quer sofrer. Por Jesus ninguém quer sofrer. O homem sofre pelo seu patrão na sua empresa, mas não sofre por Cristo. Então assim, ele olha para baixo e começa agora. Como ele perde muito sangue, ele tem sede.
Então ele olha e diz: eu tenho sede. Jesus espera uma canequinha de água gelada, mas aqueles homens não teve amor nem por eles mesmos, vão ter por Jesus. Eles molham uma esponja em vinagre. Imagine você com sede e te dão um vinagre, e colocam nos seus beiços, nos seus lábios, aquele vinagre amarga todo o teu rosto. Ele chupa com força aquela esponja, porque ele está com sede. Então ele chupa, quando ele chupa, ele vê que é vinagre. E começam a zombar, manejando a cabeça. Desce daí. Manda Elias vir buscar você, Elias. Elias vai te buscar. Tu não é Deus? Desce. Então, ouvindo isso, o ladrão da esquerda começa a pegar os mesmos princípios. É verdade, desce daí. Tu não diz que é o pá? Tu não diz que é o cara? Desce dessa cruz agora. Quem sabe ele olhando com os olhos inchados, abofetado, com o olho todo cheio de sangue, ele olha e diz: que pena dessa alma. Então o outro da direita, chamado Dimas, fala: ei, meu amigo, você está falando dele. Esse homem não fez nada. Esse homem inocente. Nós pecamos, nós roubamos e somos merecedores desse castigo. Mas esse não fez dano algum para ninguém. E nesse mesmo instante, um soldado pega uma lança e fura o peito de Jesus. E de vez sair sangue e saiu água. Então ele cai no chão e ele diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Porque esse homem não é normal. E por que saiu água de Jesus? Porque Jesus era a 7ª talha da festa de casamento da Caná de Galileia. Tinha 6 talhas lá no casamento. Ele transformou 6 talhas de pedra de água, de pedra, em vinho. Então Jesus era a pedra rejeitada pelos edificadores, porque ela era angular. Mas tinha água desse transformada em vinho novo, vinho da nova aliança, vinho do novo sangue, a 7ª talha do casamento de Israel. Então, está chegando a hora, mas não foi bem assim. Não foi bem assim. O que eu acho mais lindo que Jesus fez foi o que Paulo parece que fez um poema para ele. Paulo diz que ele si mesmo esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele era Deus. Ele saiu do teu trono para morrer como homem. Quando chega a hora nona, meus irmãos, Deus abandona Jesus. É hora do pai abandonar agora o filho. Já foi abandonado pelos homens, foi abandonado pela nação de Israel. Agora é necessário o próprio Deus abandonar seu filho. Quando chega a hora nona, ele diz em hebraico: Eli, Eli, sabictani, sabictani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não ouvia ele. Ele tinha que passar sozinho. É por isso que o inferno existe, meus irmãos. Porque quem rejeita esse sofrimento, esse amor, jamais vão receber outro amor. Por isso que Deus vai condenar. Então, naquela cruz, ele não poderia morrer, porque ele é a vida. Então, ele se entregou à morte. Mas antes de entregar a morte, aquele soldado, aquele jovem condenado olha para ele e diz: Jesus, eu sei que o
Senhor está falando a verdade. Eu acredito no Senhor. Se eles te rejeitaram, eu quero te aceitar aqui no último minuto da minha vida. Senhor, quando entrar nesse paraíso, tu lembra de mim? Jesus, pronto para se entregar, disse: daqui a pouquinho estará comigo no paraíso. Hoje nós vamos sair, vamos morrer para este mundo, e automaticamente que saímos desse corpo, já vamos se encontrar nas bodas do Cordeiro. Por não acreditar então que nós vamos morrer hoje, se nós morremos hoje, a gente vai estar lá já. É um piscar de olho a nossa vida. Se a gente morrer essa madrugada, nós vamos encontrar a eternidade com Ele. Esse mundo é mentiroso. Ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Imagine se você hoje sair desse culto e for dormir na sua casa, e um anjo aparecer e falar: hoje mesmo você está no paraíso com Cristo. Imagina isso. Imagina, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Na hora eu falo: então leva-o agora. O anjo pode pegar minha filha, pode pegar minha família, minha esposa, que eu tanto amo. Hoje mesmo você vai estar, mas tem que dar o último abraço. Eu falo: olha, eu nem quero abraçar, eu quero ir direto. Deixa eles aí, vamos embora. Não quero nem dar o último beijo na minha filha. Deixa a bebezinha aí, eu quero ir embora. Isso vai acontecer com nós um dia. Logo, logo nós vamos descer a sepultura. E veremos o que tem depois da morte: condenação ou absorção. Então Jesus, Ele se entrega ao teu espírito. E ali, suspira, um terremoto vem, toma todas as cadeias, e também o templo começa a tremer ao ponto do véu se rasgar. Esse véu agora tem acessibilidade. Todo pecador agora pode falar com Deus, porque o sangue de Jesus nos intermediaria a falar com Ele. E Ele tinha uma promessa, porque Ele disse quando estava vivo: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então Jesus sabia que ia descer um que testificasse dele. Ele não ia deixar nós órfãos. Ele mesmo disse isso, que não deixaria nós órfãos. Mas passa um dia, o inferno está em festa. Passa 2 dias, o inferno, Satanás, Lúcio, a Pombagira, o Tranca-Rua, Exu Caveira, todo mundo comemorando, cheirando pó e bebendo. Nós matamos ele, tu é o rei das trevas, tu é glorioso, tu vai mandar em tudo. 2 dias o inferno em ascensão, o funk comendo solto no inferno, as pombagiras rebolando, rave no inferno. Joga aí, Tranca-Rua, 10 quilos de cocaína. Vamos beber uísque, vamos prostituir na terra. No segundo dia, Jerusalém está calma. Por que calma? Porque ninguém quer falar mais sobre o assunto. Cadê aqueles 12? Ninguém acha eles, estão presos numa casa. E a Bíblia vai dizer, Pedro, o livro de 1 Pedro começa a falar que ele desceu às regiões inferiores da terra para buscar a vitória, porque nós podemos cantar um hino que ele mesmo ensinou: aonde está a tua morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu agrilhão. Então agora Jesus, ele arranca,
Porque agora o inferno está em festa no terceiro dia. Os demônios estão curtindo. E no meio das trevas raiou uma grande luz. E disse: me dá a chave da morte e do inferno. Eu venci a morte. Eu venci. A festa no inferno acaba e Jesus sobe glorificado. O corpo que José de Arimateia pagou o sepulcro para sepultar com os ricos, que foi em profecia também, já não estava mais lá. Porque no terceiro dia Maria Madalena foi ao sepulcro e tinha um anjo sentado em cima da pedra, olhando ela, olhando, sentada. O que ela vai fazer aqui? Quando eu olho esse texto, eu consigo entender o que aquele anjo estava fazendo lá. Aí eu consigo entender que aquele anjo removeu a pedra para Jesus sair. Porque quem ressuscitou Jesus não foi Jesus que ressuscitou. O apóstolo Paulo fala que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, o anjo olha para aquela mulher, ela chorando com lenço. Aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Ele estava aqui. Ele olha: mulher, por que vieste procurar entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Pode ser, André. Pode ser. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não está mais aqui. E ela começa a chorar muito. Eu quero ver. Então ela chega perto de Maria e disse: mulher, por que tu choras? Mulher, por que tu choras? Quando ela olha, ela vê a voz, ela lembra que é a voz do seu Senhor. Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, trazendo vida a todos os homens. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, que glória tremenda nesse lugar. Ah, Jesus, aleluia! Eu sei porque eu estou chorando, David. Tá, parei. Porque ele acabou de falar para mim: não chores, eu estou vivo. Não chora, não chora, estou vivo. Tá bom, Senhor, vou parar de chorar. Ele está vivo! Ressuscitou dentre os mortos! Aleluia! Ele não estava ali. Então Maria sai correndo e olha para Pedro: abre a porta, Pedro, abre a porta. Eu sei que vocês estão aí escondidos há 3 dias. Pedro, eu fui até o sepulcro. Eis
eu fui até lá, o sepulcro, ele não estava lá. E quando eu deparei, ele apareceu para mim. Ele estava lá, ele apareceu para mim, ele está vivo. Realmente ele falou e cumpriu. Ele voltou a erguer o templo em 3 dias. Em 3 dias ele levantou o templo. Em 3 dias ele levantou o templo de novo. Ele mesmo disse: eu derrubarei em 3 dias, eu farei novamente. E realmente no 3º dia o templo estava de pé. Aleluia. Então quando os discípulos receberam a notícia, saíram correndo, e o Tomé falou: mas eu não estou acreditando não, eu só acredito se eu ver. Jesus atravessa a porta e coloca, estende a mão para ele: olha, toque minhas feridas. Agora tu vê, tu crê. Bem-aventurado todos aqueles que não viram essas mãos, mas acredita que eu estou vivo, acredita que eu sou santo, acredita que eu sou Deus, acredita que eu sou o Rei dos Reis, acredita que eu sou o Salvador do mundo, o libertador das almas, o bispo das almas, o pastor das ovelhas. Bem-aventurado vocês que não me viram ainda, mas acreditem que eu estou vivo, acreditem que eu sou Deus, acreditem que eu sou Rei. Eita glória! E é esse Jesus que ficou 40 dias na terra. E quando tinha 2 homens conversando no caminho de Emaús, ele apareceu, ao ponto daqueles homens sentirem seu coração queimar. 40 dias aparecendo, assou pão no meio da praia com seus discípulos, e muitas vezes não deixou se aparecer. Mas quando chegou a 40 dias, reuniu seus discípulos e disse: estou indo embora, agora é a hora de eu sentar à direita do meu Pai. Mas calme, não chores, não deixarei vocês sozinhos, enviarei o Espírito Santo Consolador. Chora, pode chorar, o Espírito Santo está aqui. Foi por mim, foi pela minha causa. Eu era culpado. Eu fui culpado, meus irmãos. Igreja, olhe para cá. Eu fui culpado. Vocês foram culpados também. E até hoje eu careço da sua glória, porque todos pecaram. Então passou-se os dias de Pentecostes. Os seus discípulos estavam numa casinha, um casebre, em Atos 2, reunidos em um mesmo lugar, oravam intensamente. E veio do céu um vento veemente e impetuoso, que não entrou pelas portas, que veio ao contrário daquilo que nós imaginamos, entrou pela janela, como um vento, e encheu todos os discípulos de línguas repartidas como de fogo. E encheu toda a casa com sua glória. E ele disse: esse agora que desceu testificará de mim,
chama-se o Espírito Santo Consolador. Quando vocês estiverem chorando, Ele vai te consolar. Por isso que Ele disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos e séculos. Então Jesus subiu e sentou à direita do Pai, e até hoje está lá. E falou e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há várias moradas. Se não, eu teria vos dito: ainda vou preparar para vocês um lugar. Mas quando tiver tudo preparado, eu descerei até vocês, e aonde estiver, vocês vão estar comigo também. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança, um dia de chegar naquele lugar. A esperança que temos, que um dia vamos encontrar Ele. O apóstolo Paulo diz que se o corpo ainda separa, mas um dia o corpo nos deixará nos separar dele, porque agora, quando saímos desse corpo terrestre, tabernáculo terreno, se desfizer, habitaremos num corpo de glória, glorificado pelo Senhor, e estaremos face a face como Ele é, e assim o veremos. Estaremos juntamente com Ele no céu, adorando a Deus para sempre. Aonde João escreveu que Deus enxugará nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que Ele, esse mesmo resdado, fez nova todas as coisas. Está chegando o dia dele voltar para buscar a tua igreja. Sofreu, padeceu, mas agora vai ter alegria. Segundo as profecias vão se cumprir. Haverá alegria e regozijo para o povo de Sião. Oséias, o profeta, também dizia que vem o Senhor com um alarido forte e com poder nas nuvens do céu. O Senhor Jesus vai voltar, e Ele deixou João escrever e nos avisar que aquele que for fiel até a morte vai ser também salvo. Que aquele que tem pé também, cuidado para que não caia, e guardando todas as coisas que eu vos mando até o fim de todas essas coisas, porque acontecerão e sobrevirão coisas terríveis, porque o mundo jaz do maligno. Mas se vocês estão sofrendo, saibam que também sofri. Não adianta vocês achar que eu escolhi vocês me escolheram, mas eu escolhi vocês para dar fruto, assim que o vosso fruto permaneça até a minha vida. Coisa gloriosa. Parece que eu tomei 20 comprimidos de vitamina C. Eu acredito. E eu vou ficar aqui esperando. Se vocês quiserem ir embora, vai. Eu vou ficar aqui dentro desse templo, adorando e exaltando o seu nome até minha morte. Eu vou morrer aqui dentro. Eu vou morrer aqui dentro, mas vou esperar ele chegar. Ei, seu amor é tão gostoso e glorioso, que deixou o pão e deixou o vinho, para todos os dias a gente saber que aquele corpo um dia padeceu, e aquele vinho se fez sangue para verter na cruz do Calvário. Jesus estaria conosco todos os dias, todas as manhãs, todos os dias que nós sentimos tristeza, vem o Teu Espírito Santo como um vento, voando em nosso coração e anunciando a nós para ficarmos mais firmes. Essa é a certeza, que um dia nossa alma vai sorrir, para que um dia nunca mais haverá choro. Esse Jesus subiu ao céu, preparou o paraíso. E engraçado que nós não olhamos como ele vê diferente do homem, porque eu achei que Pedro entraria primeiro, ou João, quem sabe. João foi um dos últimos. O primeiro a entrar ao paraíso foi um ex-bandido, e ele que cortou a tesourinha do céu, a fita, e inaugurou o templo, inaugurou o paraíso. E também a primeira a anunciar o evangelho foi uma ex-prostituta. Então Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas que não é para dizer que aquela que pode ser. É esse Deus que trabalha de um jeito que o homem não pode entender.
Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que Ele der, jamais terá sede. Porque se dentro dele fará mananciais de águas vivas, que jorrarão para a vida eterna. Vocês comeram de um pão e pereceram, e seus pais também. Mas eu sou o pão vivo que veio do céu. Quem come de mim jamais verá a morte. Então, quem tem sede, venha, e de graça darei-te da água da vida eterna. Obedecendo todas essas coisas, porque o que há de vir virá e não tardará. Se levanta e põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E é o mesmo Jesus. Os Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Ele ainda cura, Ele ainda faz milagre, Ele ainda opera. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa mensagem as igrejas não pregam mais, porque Jesus não está mais dentro das igrejas. Agora quem está sentado no trono das igrejas é o Deus Mamon, do dinheiro. Vocês têm que voltar a entender que houve um sacrifício e que vocês devem obedecer tudo que Ele nos afirmou e nos mandou a fazer, para que vocês vá aonde Ele já está, no paraíso eterno. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele não estava lá. Feche os olhos. Aumenta um pouquinho. Tudo estava muito triste. Jesus havia morrido. As pessoas achavam que não havia mais esperança. É verdade. Você pode imaginar o cenário triste que havia. Você pode se transportar para lá agora. Feche os olhos. Transporte para lá, vai lá. E se transporte para este lugar. Transporte para aquele lugar. Que clima sombrio. Era muito sombrio. Uma mulher chorava. Era Maria Madalena. Ela estava chorando junto ao sepulcro de Jesus. É verdade. De repente, ela viu dois homens. Sim, foi verdade. Eram dois anjos do Senhor vestidos de branco. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela disse: eu estou chorando porque levaram meu Senhor embora e não sei onde o colocaram. Quando ela disse isso, ela olhou para trás e viu um homem, mas ela não reconheceu e não sabia quem era ele. Era Jesus que estava ali. E ele então lhe perguntou: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? A quem você está buscando, mulher? E ela então lhe disse: Senhor, se o Senhor levou o meu Jesus, diga-me aonde ele está, que eu o levarei. Eu levarei. Jesus olhou para ela e disse: Maria. Maria. Maria então reconheceu que era a voz de Jesus. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Glória! Ela estava viva. Aleluia! Jesus ressuscitou e está aqui em nosso meio agora. E ele pergunta: por que choras? Por que choras? Jesus está vivo. Aleluia! Ele te vê. Ele te conhece. Não perde o teu coração nessa noite. Ele te conhece. Eu te louvo, Senhor. Aleluia! Jesus está vivo, igreja. Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus. Um terremoto passou quando um
ressuscitou dentre os mortos. Aumente, André. Não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Aleluia. Ele não estava lá. Vocês ressuscitaram. Jesus está aqui. Você pode sentir a presença dele. Agora que eu sei que está, e nova vida quer te dar, quer te remir. Lá no bar ele não está, nem nas drogas também não, que está aqui. Jesus está aqui, igreja. Ele quer te ajudar, tua vida quer mudar e quer te salvar. Jesus venha tocar nestas vidas, para que creiam que o Senhor está vivo, ressurreto. Sinta a presença de Deus aqui nesta tarde. Aleluia! Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Jesus está vivo! Foram procurar imagem de altar, mas Jesus, ele não estava lá. E se encontraram com Jesus, não no túmulo nem na cruz, porque Jesus ressuscitou. Bem forte para Jesus. Ele não estava lá, ressuscitar para estar aqui. Você pode senti-lo aqui nesta tarde, levanta a mão. Agora que eu sei que está, e nova vida quer te dar, quer te remir. Lá no bar ele não está, nem nas drogas também não, que está aqui. Te dá uma mensagem nesta tarde. Ele quer te ajudar, tua vida quer mudar e quer te salvar. Aplaude Jesus. Louve o nome dele, ele está ressuscitado. Obrigado, Jesus. Amém, meus irmãos. Diga amém. Quem está sentindo o céu aqui? Quem está sentindo o céu? Quem está sentindo o céu aqui? Quem? Pode chorar, não tem problema, chora. Tem mais que as forças, poder e rei. Você precisa ser salva. Que a natureza, os seus problemas só vão mudar quando você entregar a tua vida a Jesus. Quando você entregar totalmente a tua vida a Jesus, aí Deus vai te curar, Deus vai libertar a sua casa. Tem que se entregar. Não endureça o teu coração. Se entregue agora. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas. Que paz maravilhosa que o mundo que estamos sentindo. Que paz gloriosa, igreja. As riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Quanta gente chorando. Poder e rei. Chore mesmo. Aqui é o único lugar que você vai chorar. Pode chorar. E tudo que se fez. Pode chorar, não tem problema. Bem mais que tudo. Pode chorar, você que está em casa. Chore. Chore mesmo. Porque quem chora é consolado Deus, tu és pelo Espírito Santo. início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol. E as maravilhas que o mundo conheceu. E as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Que linda igreja! Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim. Morreu por mim. Morreu por mim. Pensou em mim. Pensou em mim. O que ele fez? Me amou como a flor Aplaude o Senhor. machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim. Diga amém. Tá gostoso aqui dentro? Mais alto? Tá gostoso aqui dentro? Quem quer ficar mais na glória a Deus? Só quem quer ficar mais na glória a Deus? Eita, vamos ficar mais então, tá tão bom. Eu estou no céu. Eu estou voando aqui. Quem está sentindo voando? Quem está leve, está leve, está leve. Sabe quando a gente se sente tão leve assim? É porque ele já carregou o teu fardo pesado nessa noite. Quando a gente sai voando nos passos, é porque Jesus já arrancou todo o peso. Eu estava no hino, eu falei, Jesus, mais de 10 horas da noite. E eu falei, passou rápido, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu falei, como que eu vou orar por revelação? Ele falou, não, você vai trazer à frente pessoas que estão em estado de depressão, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não estão aguentando mais a vida que estão levando. E na hora que você orar, eu vou mandar meus anjos descerem. Amém? Então vem à frente. Não vai ter hoje muito tempo. A gente não tem muito tempo hoje, trazer revelações. Mas sábado nós estamos aqui, nós vamos começar mais cedo. Cada culto uma história, sim ou não?